Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre uma das grandes armadilhas do ego que faz com muitos artistas e profissionais da música, da arte de modo geral, acabam, fazendo com que as suas carreiras caiam, fracassem ou não cresçam como deveria. Enfim, o ego com certeza é um desses caminhos e aqui a gente vai falar sobre uma das maiores que atrasa a vida de muita gente, provavelmente atrasa a sua também, beleza? Antes da gente começar, você se inscreve no canal para que a gente chegue logo aos 10 mil inscritos. Ainda falta muito, mas eu conto com vocês pra gente, mostrar que existe sim uma galera que gosta de consumir conteúdo sobre mercado da música, e todas as variáveis que tem dentro disso, como por exemplo, o que a gente vai falar hoje, direto ao assunto, tá? Armadilha do ego. A gente sabe, quando a gente fala assim, de modo geral, a gente fala, artista e o ego do artista. Então muita gente fala sobre o ego do artista, muita gente, inclusive, não sabe o que está dizendo quando fala o ego do artista, nem sabe o que quer dizer ego, mas de modo geral, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer, aquela autoimagem que o artista tem sobre ele mesmo, a consciência, a autoconsciência que ele tem sobre ele, aquela imagem que ele tem sobre ele fica olhando aquilo, e nem sempre essa imagem que ele tem sobre ele mesmo corresponde à realidade, e nem sempre essa realidade ele está sabendo comunicar da melhor maneira. Enfim, isso muitas das vezes dá um piripaque na cabeça de vários artistas, porque eles começam a enxergar como todo mundo começa a projetar sobre eles uma imagem. Então, por exemplo, eu vou dar aqui o meu exemplo, tá? Eu tô aqui, você tá me assistindo, talvez esse não seja o primeiro vídeo que você tá vendo meu, então você já tem uma imagem pré-concebida sobre mim. Ah, o Rodrigo é o cara da música, o Rodrigo, geralmente está usando esse relógio, o outro não, tem esse ambiente, As coisas que eu falo, você vai criando uma imagem na minha cabeça, na tua cabeça sobre mim, Então, sei lá, Rodrigo é católico. Aí vamos dar um exemplo aqui, Você botou na tua cabeça que o Rodrigo é católico. Aí daqui a pouco você me vê, numa foto abraçada com a mãe de santo. Aí você fala assim, mano, o Rodrigo não era católico, que porra é essa? Aí talvez tu vai ficar puto. Por quê? Porque tu criou uma imagem que, por eu ser católico, na tua cabeça o católico não pode abraçar a mãe de santo, entendeu? Então isso vai quebrar a imagem. Inclusive a maioria dos haters, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, a maioria dos haters se tornam haters porque eles projetam uma imagem sobre o artista e quando aquela imagem é quebrada, é dilacerada, ele fica com tanta raiva, que ele acaba se tornando um hater. Então e isso acaba acontecendo com o artista, Então, por exemplo, nesse exemplo que eu tô dando aqui pra vocês, é um exemplo, Porra, cara, eu sou católico, E aí o cara começa a acreditar que, eu sou católico. Então, eu falo pra todo mundo que eu sou católico. Então, eu não vou abraçar ali a mãe de santo, porque, o que o pessoal vai pensar de mim, de um católico? Entende essa porra? Claro que eu dou um exemplo muito merda aqui, Sempre quando a gente fala de um tema de religião é muito sensível, mas acaba que a pessoa começa a se questionar se ela pode fazer tal coisa ou não a partir do que as pessoas vão enxergar sobre ela. E isso é uma armadilha fodida. E isso destrói a carreira de muitas pessoas, porque não é fácil você produtizar a si mesmo, você ser o próprio produto, É algo muito perigoso de se fazer e existem várias armadilhas. A principal armadilha que hoje eu quero abordar com vocês é uma que impede o crescimento, então dessa introdução sobre a visão, sobre o ego, sobre a autoimagem, que tá na cabeça de muitas pessoas. E claro que a gente poderia posicionar e aprofundar isso de uma melhor maneira, mas isso aqui é um vídeo do YouTube, não é um curso, não é uma aula. Mas um dos grandes problemas dentro desse tema do ego, da autoimagem, dos artistas, que trava muita gente, é uma ideia que eu vou trazer aqui para vocês, muito simples, mas ao mesmo tempo muito difícil, tá? Que é o seguinte, muitos artistas que eu converso, eles deixam de fazer coisas legais ou até testar coisas, se reinventar, se permitir, arriscar, porque eles acreditam que eles já são conhecidos, E aqui vem um problema gigantesco. Eu já conversei com vários artistas que eles falam assim pra mim, o cara às vezes tem 2 mil seguidores, 3 mil seguidores, 10 mil seguidores, e ele fala, porra, a galera já me conhece por ser assim. E a galera já me conhece por ser assim, prende ele. Porque ele já criou ele já tem uma imagem do que ele representa para aquelas pessoas e ele começa a ser fiel à imagem e não a ele. Sendo que, a imagem não é ele, Esse é um truque que poucas pessoas percebem. Ele começa a se confundir ele mesmo, quem ele é, com a imagem que os outros criaram dele. E aí ele fala assim pra mim, Rodrigo, não dá pra eu fazer isso, porque a galera já me conhece, muita gente já me conhece. E aqui vem de fato o truque, tá? Olha só, não importa o número de seguidores que você tenha, existe muito mais gente que não te conhece do que gente que te conhece.
Vou repetir para fixar, apesar de que no YouTube você pode voltar e rever, né? Existe muito mais gente que nunca ouviu falar de você. Se, meu irmão, você pode ser a Virgínia Fonseca, 54 milhões de seguidores, beleza? Talvez a influente brasileira, a influenciadora brasileira mais influente, tá? Existe muito mais pessoas que nunca ouviram falar de você do que pessoas que ouviram falar de você. Né? Existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Então tem muito mais gente que não tem noção do que é a Virgínia Fonseca do que pessoas que têm. Mas claro, quando a gente está falando da Virgínia, já está num exemplo muito extremo. E mesmo assim, essa regra se aplica. No caso dela, já fica difícil, porque ela está falando do mercado Brasil. Ela, por enquanto, não invadiu um mercado europeu. Apesar de que agora ela no relacionamento é com o Vini Júnior, talvez ela já esteja mirando o mercado europeu, enfim, América Latina e Estados Unidos. Mas, de modo geral, cara, existe muito mais gente, né, dentro do Brasil que não te conhece do que te conhece. E aí o que acontece, cara? O artista fica preso àquela galerinha que conhece ele e fica preso à imagem que aquela galerinha projetou sobre ele. E ele começa a ser fiel à imagem, não a ele mesmo. E isso impede muitos artistas de crescer. Porque, meu irmão, é o seguinte, no começo da carreira de um artista, ele tem que se permitir, ele tem que arriscar, ele tem que testar. É a hora de inovar, é a hora de você encontrar a sua identidade. E porra, cara, olha a carreira de todos os artistas, você vai ver o quanto que eles quebraram a cara, o quanto que eles tentaram sair, entrou em banda, saiu, fez carreira solo. Né? Pensa um artista aí, sei lá, Orochi, vamos pensar o Orochi, todo mundo conhece o Orochi, né? Meu irmão, o Orochi começa em batalha de rima, naquele momento ali ele é um freestyle. Imagina, todo mundo conhece ele como um cara de batalha. Aí imagina ele agora, porra, vai entrar pra uma banda. Porra, não, galera, não posso estar numa banda, eu sou de freestyle. Então, se ele tivesse ficado preso naquela imagem de que ele é um cara de freestyle, ele continuaria sendo um cara de freestyle. E, meu irmão, freestyle é maneirão, sou fã. Tem um dos meus primeiros vídeos, minhas primeiras aulas na internet é no canal da Batalha do Tanque, lá, ensinando sobre ser manager. Né? Tem um respeito, um carinho, uma admiração grande por batalha. Mas, cara, se você quiser, né, subir na vida artística, você não poderá ficar na batalha. A batalha vai ser uma etapa para você. Né? Assim você vai crescer. Não existe, né? Eu pelo menos desconheço alguém que tem uma carreira na música gigantesca que só tenha ficado na batalha. A batalha é uma etapa para você, né, chegar no negócio maior. E claro, a batalha em si é maravilhosa. Mas se você pretende ter uma carreira na música, você não poderá ficar só na batalha. Porque a dinâmica da batalha não é música em si. Apesar de ter música ali também, a dinâmica é confronto, é combate. Você não vai conseguir construir um álbum, uma carreira na música se você ficar só na batalha. Então imagina o Orochi lá, o cara é de freestyle. Daqui a pouco o cara cria uma banda, né? Modéstia à parte. Aí, porra, é uma banda com 2 amigos ali. Daqui a pouco a banda começa a dar merda. Aí tem problema com o empresário, caralho, aí tem que trocar o nome, vira só Modéstia. Aí o cara vai, imagina, porra, agora tem a chance dele fazer a carreira dele solo, se lançar como artista solo. E se ele pensasse, porra, não posso, mano. Todo mundo me conhece como banda, né? Eu sou do Modéstia. Pô, como é que eu vou lançar o bagulho solo? Então o cara não se prende, o cara vai lançar carreira solo, Orochi, começa a rodar como Orochi. Aí daqui a pouco o Orochi vai e começa vai fazer poesia acústica. Imagina, pô, não, a galera me conhece como freestyle, como trap. Não posso fazer poesia acústica, né? Tô dando exemplo aqui, nem tem muito a ver, porque ele já tá fazendo acústica no Modéstia. Daqui a pouco, pô, vou criar minha gravadora. Pô, mas não posso, mano. Tá maluco? Nem todo mundo me conhece pela... Entende? Então assim, quando você começa essa autoimagem, você deixar ela definitiva para você, isso começa a te limitar. E aí o teu marketing fica ruim, a tua carreira fica ruim. Então, cara, enquanto você não encontra a sua identidade artística, não fique preso na porra da autoimagem que as pessoas criaram de você. Essa é uma armadilha do ego gigantesca. E no fundo é ego, tá? Não é humildade não. Porque às vezes isso também vira uma falsa humildade. O cara fala, não, tá maluco. A galera já me conhece como isso, não dá pra eu fazer isso não. Parece que a pessoa tá sendo humilde. Mas no fundo isso é uma puta de uma vaidade, entendeu? Uma vaidade gigantesca. Uma vaidade tão grande que acha que, porra, não, posso ficar aqui, não preciso ir pra lá não. Sendo que às vezes você tinha que ir pra lá. Às vezes o que você tinha que fazer era pegar a porra de um violão, ir pra rua, tocar e gravar essa porra. Às vezes o que você tinha que fazer era mudar completamente o teu estilo, tentar uma parada nova. Às vezes o que você tinha que fazer era sair do rap e lançar um disco de rock, ou sair do rock e lançar um disco de rap, né? Você precisa ir encontrando a sua identidade. E uma das coisas que faz você não encontrar a sua identidade é a armadilha do ego. Não caiam nessa porra, tá? Encerro com uma história da época romana. O canal aqui é História e Cultura, né? Pra caralho, né? Então, não sei se vocês lembram, mas no Império Romano, quando o imperador assumia, né,
que se tornavam César, né? César, né? Ele assumiu o império. Ele fazia um discurso em Roma, né, uma caminhada, né, na verdade como é que é o nome disso? Na hora que uma passeata, né, uma passeata em Roma, né, em cima dos seus cavalos ali, com toda a sua tropa, né, principalmente quando ele era coroado ou quando ele vencia uma grande guerra, entrava em Roma e todo mundo ia saudando, né, aquela entrada triunfal do imperador. Todos os imperadores romanos, todos os Césares faziam o quê? Botavam um escravo romano para ficar do lado dele. E esse escravo romano ficava repetindo uma frase para ele, né? Memento mori. Memento mori. Né? A frase é um pouco mais longa, mas basicamente dizia o seguinte: você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Por que que eles faziam essa porra? O cara era o homem mais poderoso do mundo. Por que que ele botava uma pessoa para ficar ali repetindo para ele que ele ia morrer? Para ele não esquecer essa porra, que não importa os aplausos, não importa a fama, não importa o quão foda você seja, você vai morrer. O tempo é escasso. Cada dia que você perde nessa porra de talvez eu faça, não volta. E por mais que nego diga que você, não, você é o cara do freestyle, você é o cara do rock, meu irmão, você vai morrer. Se você ficar preso naquilo que estão dizendo pra você, você nunca vai alcançar aquilo que você deveria de fato alcançar, aquilo que tá lá no teu coração. Pra você alcançar o que tá no teu coração, você não pode estar nessas amarras que vão colocar do seu lado. Você vai morrer. Né? Você vai morrer, eu vou morrer, todos nós vamos morrer. Cada dia conta. Não fique preso nessa porra. Isso são armadilhas do ego que vão levar você para falsa humildade ou para vaidade exacerbada. E existe muita gente que não acontece no mercado da música pelo excesso de vaidade ou pela falsa humildade, nessa armadilha do ego que fica colocando seus tentáculos, tentando alcançar todos vocês. No primeira palminha que você recebe, no primeiro holofote, na primeira pessoa grande que te segue, você já começa a achar, porra, agora já me viu e é assim, eu vou ficar assim. Não vai ficar porra nenhuma. Você tem que estar em constante evolução e duvidando do que você está fazendo, mas com muita fé na tua parada e arriscando cada vez mais. Essa é a única maneira de você encontrar a sua identidade e não ficar sendo só réplica dos outros aí, beleza? Fica preso nessa não, você vai morrer, beleza? Memento mori. Se inscreve no canal, porra. Tamo junto, até a próxima. Valeu.